Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Medicina Legal. Você vai aprender nem que seja a última coisa que você faça. Na aula de hoje estudaremos a tanatologia, que é basicamente o estudo da morte. Antes de estudarmos a morte, vamos compreender o que compreende uma reação vital. A reação vital ela é compreendida pela tríade de Lewis, que nada mais é do que edema, vasoconstrição e vasodilatação. Só ocorre edema, vasoconstrição e vasodilatação em quem está vivo, em quem tem uma reação vital, e esta é a tríade de Lewis. Agora, portanto, poderemos estudar a morte, o estudo da morte, a tanatologia. Precisamos compreender e diferenciar fenômenos imediatos, sinais de incerteza e fenômenos consecutivos. Perceba, um fenômeno imediato é aquele que indica a probabilidade de morte. E quais são esses fenômenos imediatos? São 3 perdas e 3 ausências. Perdas de consciência, perda de sensibilidade e perda do tônus muscular. E ausência de respiração, ausência de circulação e ausência de atividade cerebral. Então, estas 3 perdas e estas 3 ausências configuram os fenômenos imediatos de morte, que indicam a probabilidade do indivíduo estar morto. Entre os fenômenos imediatos e os fenômenos consecutivos, nós temos um epônimo conhecido como sinal de incerteza. Porque lembre, se estamos ainda diante dos fenômenos imediatos, existe uma probabilidade. Existe, então, portanto, um sinal de incerteza de Tourde, que basicamente é aquele sinal que está entre um fenômeno imediato, que são as 3 perdas e as 3 ausências, e os fenômenos consecutivos, uma vez que o fenômeno consecutivo é um fenômeno que irá identificar a certeza da morte. Quando você tem um fenômeno consecutivo, portanto, você está morto. E quais são esses fenômenos consecutivos? Serão a desidratação, o resfriamento, a rigidez cadavérica, os livores de hipostase e, basicamente, estes. Iniciando, portanto, com relação à desidratação. A opacidade da córnea. Então, cerca de 6 horas após a morte, já é possível vislumbrarmos a mancha esclerótica de Sommer e Larcher. Ela ocorre basicamente em função da hemoglobina oxidada. É formado basicamente um risco marrom visualizado nos olhos da vítima. É a mancha esclerótica de Sommer e Larcher. Ela ocorre em virtude da desidratação do cadáver, cerca de 6 horas após a morte. E, na sequência, cerca de 8 horas após a morte, já poderemos identificar o sinal de Ripot e o sinal de Bouchou. O sinal de Bouchou é o enrugamento. Então, o Bouchou é enrugado. Os olhos começam a se enrugar. Enquanto que o sinal de Ripot, ele é deformador. Ele causa a deformidade, então, dos olhos. E todos eles, assim como a mancha esclerótica de Sommer e Larcher, são fenômenos consecutivos causados em virtude da desidratação. Dando seguimento, o próximo fenômeno consecutivo será o resfriamento, também conhecido como algor mortis. Nas primeiras 12 horas da morte, o cadáver ele vai perdendo 1 grau de temperatura por hora. Nas 12 horas seguintes, ele irá perdendo, então, 0,5 graus por hora. Por fim, cerca de 24 horas após a morte, o cadáver irá atingir, finalmente, a temperatura do ambiente. Então, este é o algor mortis, um fenômeno consecutivo. Agora estudaremos o rigor mortis, que nada mais é do que a rigidez cadavérica. O rigor mortis é um fenômeno físico-químico e ele é causado em virtude do cálcio extracelular. É por isso que o cadáver se contrai. Porque depois de morto, o cálcio, então, ele sai da célula e vai ocasionar, então, promover a contração muscular. Como que ocorre isso e quando que ocorre isso? Lembrando, então, cerca de 8 horas após a morte, já vamos começar a visualizar aqueles sinais de desidratação de Bouchou, enrugador, e do Ripot, que é o deformador.
Então, cerca de 8 a 12 horas, nós teremos, então, a rigidez cadavérica máxima. Ela ocorre entre cerca de 8 a 12 horas e ela irá se desfazer somente após 24 horas. E temos a lei de Nisten e Sommer. Não é o Sommer e Larcher, mas talvez seja o mesmo Sommer, inclusive. A lei de Nisten e Sommer ela indica que a rigidez cadavérica irá ocorrer de cima para baixo, conforme o tamanho muscular. Na verdade, é em função justamente do tamanho do músculo, sendo, em linhas gerais, o primeiro músculo a sofrer a rigidez cadavérica é o coração, propriamente dito, né? Mas, para fins didáticos, é necessário que compreendamos essa lei de Nisten e Sommer, que diz que a rigidez cadavérica ocorre, então, de cima para baixo. Então, ela inicia na mandíbula e na nuca, cerca de 1 a 2 horas. Entre 2 e 4 horas, ela atinge os membros superiores. Entre 4 a 6 horas, os músculos torácicos e abdominais. E entre 6 a 8 horas, os membros inferiores. Então, esta é a rigidez cadavérica, que é um fenômeno consecutivo, que é um fenômeno de certeza de morte. Por fim, temos o último fenômeno consecutivo, são os livores de hipostase. Os livores de hipostase, eles são evidentes entre a 5ª e a 6ª hora. E eles serão fixados a partir da 10ª ou da 12ª hora. Ou seja, 12 horas depois, já teremos livores de hipostase fixos no cadáver. Esses livores, eles podem ser de diferentes colorações. Se for no caso de um cianeto, esses livores serão marrons. Se for no caso de um monóxido de carbono, serão aqueles livores róseos, carminados. E eles ocorrem em virtude de uma proteína precipitada. Perceba a diferença. Um cadáver, ele apresenta livores de hipostase em função das suas proteínas que irão precipitar. É diferente de uma pessoa que ainda em vivo irá, portanto, coagular. Resumidamente, se você pegar um cadáver e cortar essas manchas, esses livores de hipostase, ali estarão presentes um sangue fluido, em virtude porque ele é tão somente uma proteína precipitada, o sangue está fluido, não tem reação vital. Ao passo que, se você deitar uma pessoa no chão e cortar ela, ocorrerá o processo de coagulação, em virtude lá da tríade vital, né? Do edema, da vasoconstrição e vasodilatação. Então, essa é a principal diferença entre um livor de hipostase e uma mancha de uma pessoa viva, de um cadáver normal. Continuando. Com relação ao espasmo cadavérico, nós temos o epônimo conhecido como sinal de Lasman. Você mexe a cabeça para mexer o braço, ou você mexe uma parte do corpo e o cadáver então tem um espasmo cadavérico. O espasmo é conhecido como sinal de Lasman. E a cara de surpresa, que geralmente o cara morre com aquela cara de surpresa, é o sinal de Kossu. Agora, depois de termos estudado, portanto, os fenômenos imediatos que indicam a probabilidade da morte, o sinal de incerteza de Tourde, os fenômenos consecutivos, agora estudaremos os fenômenos transformadores, que podem ser destrutivos ou conservadores. Os fenômenos transformadores destrutivos são autólise, putrefação e maceração. A autólise ela ocorre em virtude de uma autólise enzimática ácida. Ela é visualizada no momento em que o ribossomo ele se solta do retículo endoplasmático rugoso. Neste momento não tem mais volta. Estaremos diante de um processo transformador destrutivo conhecido como autólise, que ocorre em virtude de ser uma autólise enzimática ácida. E o mais conhecido deles, que é a putrefação. A putrefação, sem dúvida, é o principal fenômeno transformador destrutivo. Ela ocorre em virtude dos micro-organismos e ela é composta por algumas fases. A primeira fase da putrefação é a fase cromática. Ela ocorre cerca de 18 a 24 horas após a morte. Nessa fase, a coisa mais importante que temos que evidenciar é a mancha verde abdominal. A mancha verde abdominal ocorre na fase cromática. Talvez seja por isso que ela é chamada de cromática, inclusive, por causa da mancha verde abdominal. A mancha verde abdominal ela ocorre na fossa ilíaca direita, em virtude da presença do seco, ou no externo ou peito, no caso de afogados. Então, em virtude da localização
em virtude do tipo de morte, pode ocorrer então diferentes manchas verdes, abdominais ou no peito, mas todas elas estarão contempladas na fase cromática, que é a primeira fase da putrefação, que ocorre entre 18 e 24 horas. Então, ainda com relação à mancha verde abdominal, ela ocorre no quadrante inferior direito. E por que ela é verde? Você pode estar se perguntando. Em virtude da sulfametamoglobina, que é basicamente o gás putrefeito, o gás sulfídrico que está sendo produzido lá, ele está se ligando ao M da hemoglobina e está produzindo uma substância denominada sulfometahemoglobina. E é por isso que é verde. Interessante, não é mesmo? Vamos agora dar sequência e estudarmos a segunda fase da putrefação, que é a fase gasosa ou fase enfisematosa. Ela ocorre, então, tem o início após o término da fase anterior, que era a fase cromática. A fase cromática termina às 24 horas. Então, a fase gasosa começa em cerca de 24 horas e ela é máxima em até 4 dias. Então, 4 dias depois, a gente vai lá e encontra o cadáver, conhecido também como podrão. Ele já está em fase de putrefação, na fase gasosa, enfisematosa, e poderemos vislumbrar a circulação póstuma de Broardel e o cadáver em uma posição de gladiador. Esta fase ela pode durar, então, ela atinge o máximo em cerca de 4 dias, tá? Vai estar mais podrão assim, explodindo. Mas o máximo, então, que ela dura é cerca de 3 a 5 semanas. E é nessa fase que nós podemos verificar, então, a putrescina e a cadaverina. Elas são oriundas de uma molécula conhecida como pitomaína, que vira midaleína, que depois vira putrescina ou cadaverina. Então essas estarão presentes na fase gasosa, que é principalmente identificada em função da circulação póstuma de Broardel. Dando seguimento, então depois de 5 semanas, estaremos início então a fase colicoativa, que é a terceira fase da putrefação, na qual os insetos necrófagos irão consumir os tecidos moles do cadáver. E ali tem uma informação que é cerca de 90 dias. E a última fase é a fase de esqueletização, onde teremos então a destruição total e completa de parte mole, restando então somente o esqueleto, que dura cerca de 2 a 3 anos. E estes foram os fenômenos transformadores destrutivos. Ainda faltando um deles, o mais diverso, que é basicamente a maceração. O que é a maceração? A maceração ela ocorre em meio líquido e em virtude da osmose, ou seja, o cara se afogou, pode sofrer maceração. A maceração ela poderá ser asséptica ou séptica. Perceba a diferença. No caso de uma maceração asséptica, somente o feto, entre cerca de 6 a 9 meses de gravidez, ele estará então sujeito ao fenômeno destrutivo transformador de maceração dentro do próprio útero da mãe. É o único caso de maceração asséptica possível. E no caso do afogado, será um tipo então de maceração séptica, onde a mancha verde irá iniciar no tórax e pescoço. Então lá a fase cromática, a mancha verde que seria abdominal. No caso de uma maceração séptica, ela inicia, portanto, na região do tórax e do pescoço. E estes foram, finalmente, os fenômenos transformadores destrutivos. Por fim, apenas para constar, iremos identificar os fenômenos transformadores conservadores. Basicamente, são aqueles onde a autólise não avança para a putrefação. Ocorre a autólise, iniciamos na autólise, ou seja, os ribossomos são soltos do retículo endoplasmático rugoso, não tem mais volta, a autólise é uma autólise enzimática ácida, só que ela não avança para a putrefação. Então, daqui, a putrefação que promove o efeito destrutivo, ou a maceração, no caso, No caso dos fenômenos conservadores, nós temos a autólise. Interessante. O fenômeno de autólise ocorre. Só que ele não avança para a putrefação, ele irá avançar para mumificação, saponificação ou corificação. O mais divertido deles é a corificação, que ocorre em caixões de zinco, ou seja, é um tipo de mumificação indireta. E o que é a mumificação, se não uma desidratação em alta temperatura e baixa umidade? Forma uma múmia, não é mesmo? Se você estiver dentro de um caixão de zinco,
você também vai virar uma múmia, só que através de um processo de mumificação indireta, em função do caixão de zinco. E por fim temos a saponificação. A saponificação irá ocorrer em local úmido e em meio básico, onde estará sendo produzido então a adipocera, que leva cerca de 3 meses para a sua formação. E esses, portanto, são os principais fenômenos transformadores conservadores, nos quais a autólise não avança para a putrefação, e sim para a mumificação, saponificação ou corificação. E este foi o estudo da tanatologia. Boa sorte!